Olá, você é aluno do nosso Pré-ENEM Legal. Sou o professor Douglas, professor de Física, e na aula de hoje vamos continuar falando sobre termologia. Porém, hoje vamos falar da termologia associada às calorimetria. Quando falamos em calorimetria, primeiro precisamos entender que ela é uma parte da termologia que estuda as situações relacionadas à transferência de calor entre sistemas. Ou seja, o calor. O que é o calor? Quando falamos de calor, falamos da transferência de energia térmica. De onde para onde? Do quente para o frio, do quentão para o friozão. Imaginamos o seguinte, se você está com um copo de café, deixar ele em um determinado ambiente e deixar com o tempo, você vai perceber que o café ele vai começar a baixar sua temperatura. Nesse sentido, estamos falando que existe uma transferência de calor da temperatura do café para o ambiente. Dessa maneira, o calor ele é um mecanismo pelo qual a energia é transferida entre o sistema e a sua vizinhança por causa de uma certa diferença de temperatura entre eles. A energia que falamos que é associada ao calor, ela é medida em joules, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades. Como o calor também é uma forma de energia e possui a mesma unidade, dessa forma, por motivos históricos e práticos, também podemos usar outra unidade, que é a caloria. Quando falamos em caloria, associamos que uma caloria ela corresponde a 4,18 joules. Uma curiosidade que devemos entender, quando falamos em caloria, geralmente associamos a ganho de massa. Então, a caloria que é utilizada por médicos e nutricionistas é, na realidade, a chamada quilocaloria. Uma quilocaloria, como podemos observar o K na física, ele representa 10 elevado a 3, que seria 1000. Então, seria uma quilocaloria equivale a 1000 calorias. Também podemos chamar essa quilocaloria de grandes calorias. Então, quando o médico fala, ou o nutricionista fala que você precisa ingerir tantas calorias ou precisa perder tantas calorias, estamos associando a essa grande caloria, que seria chamada quilocaloria. Ou seja, preste muita atenção. Se o nutricionista diz que você tem que perder 10 calorias, você vai pegar esse 10 e multiplicar por 1000, ou seja, você tem que perder 10.000 calorias. E não 10 calorias, você tem que perder 10 quilocalorias. Dando continuidade na nossa aula, podemos observar que a caloria ela apresenta algumas diferentes maneiras. Então, a propagação de calor ela ocorre de 3 maneiras distintas, tais como condução, convecção e radiação. Quando falamos em convecção, geralmente associamos a um processo que ocorre por meio do deslocamento do meio líquido e gasoso. Então, por exemplo, a água fervendo, como a gente pode observar nesse bule, se você coloca para aquecer, a água fervendo, onde a parte é mais aquecida, ela vai acabar subindo e a parte mais fria vai descer. Um outro exemplo que podemos associar de convecção é o uso do ar-condicionado. Como que funciona o ar-condicionado? O ar-condicionado ele pega a temperatura, o ar quente que está no ambiente, esse ar quente, como ele é um ar leve, ele tende a subir e ele vai passar por um processo de convecção de calor. Ou seja, o ar-condicionado ele vai sugar o ar quente e quando ele entrar em contato com um gás, que é o gás refrigerante que tem no ar-condicionado, ele vai ser transformado em ar frio. O ar frio, que é um ar pesado, ele tende a descer. Então, isso chamamos de processo de convecção de calor. Quando falamos disso, associamos também que esse calor ele é convertido de maneira a ser transferido. De onde para onde? Sempre do quente para o frio. Dando continuidade, um outro processo também que pode ocorrer na propagação de calor é a condução. Quando falamos em condução, ele é a transferência entre partículas próximas que apresentam diferença de temperatura. Isso geralmente ocorre com objetos sólidos. Por exemplo, se você coloca uma panela no fogão para cozinhar determinada comida, o que é que acontece? Essa panela, com o passar do tempo, ela vai começar a ter essa transferência de calor do fogo, para
o seu próprio objeto, a panela em si. Então, quando isso acontece, significa que temos ali um contato direto entre o objeto sólido e o próprio suporte, né, que está emergindo calor, emergindo radiação. Já por outro lado, quando falamos em radiação, que também pode ser chamada de irradiação, ela é uma forma de propagação que não precisa de um meio material para acontecer. Então, por exemplo, quando você tem aí ondas aquecendo alimento, por exemplo, se você coloca uma comida no micro-ondas, essas micro-ondas estão emitindo ondas de radiação. Também a luz solar, né, o sol, ele emite uma energia térmica, ele emite essa energia de forma a proporcionar essa propagação de calor por meio de radiação, ou como a gente também pode chamar de irradiação. Então, essas são as três formas que podemos associar a propagação de calor. Quando falamos em calorimetria e quando trazemos isso para o nosso contexto de questões e provas do Enem, a gente pode associar a essa cobrança a duas principais situações. Quando o corpo recebe ou cede calor, ele pode sofrer dois tipos de variação e mudanças. A primeira é a variação de temperatura e a segunda é a mudança de estado físico. Quando o corpo sofre a variação de temperatura, estamos dizendo que esse corpo está submetido a um calor sensível. Ou seja, o que é o calor sensível? O calor sensível é esse calor que a gente sente, né? Ou seja, que ocorre aí uma variação de temperatura. Se você está aqui, se você é morador do estado do Acre, você vai observar que quando você sai de um ambiente que está climatizado e vai para um ambiente, no ambiente normal, no ambiente na rua, você vai observar o quê? Que ali vai ter uma variação de temperatura. Esse calor que sentimos e essa propagação de calor, ela vai ser medida de forma a garantir que haja essa radiação, ok? Então, quando falamos nesse calor sensível, que é realmente esse calor que sentimos, ele pode ser calculado pela fórmula do Q, que é a quantidade de calor, igual a M, que é a massa, esse Czinho, que é uma constante de calor, delta T, que é a variação de temperatura. Ou, como eu gosto de carinhosamente chamar de Q macete. Então, nessa forma do Q macete, vai ser uma maneira de a gente lembrar que é quando ocorre uma variação de temperatura associada ao calor sensível. Já quando falamos na mudança de estado físico, associamos isso ao chamado calor latente. Por exemplo, se você pega um cubo de gelo e coloca na rua, no dia, obviamente, com o passar do tempo, o que vai acontecer com esse cubo de gelo? Com o passar do tempo, ele vai mudar o seu estado físico, ou seja, ele vai sair do sólido para o líquido, e a partir de um determinado momento, com o passar do tempo, né, esse líquido ele vai evaporar e vai passar novamente por uma mudança de estado físico. Quando isso ocorre, a gente associa isso ao chamado calor latente. Então, o calor latente ele pode ser calculado como sendo a quantidade de calor, representado por essa letra Q, que vai ser igual a M, que é massa, e o L, que é uma constante de calor. Essas constantes de calor, tanto do calor sensível, que é o Czinho, como esse L do calor latente, ela geralmente é dada na questão. Quando não é dada, ela pode ser simplesmente eliminada. Já esse calor latente, que é essa mudança de calor, né, que é o nosso Q igual a M vezes L, a gente pode carinhosamente chamar isso de Q mole. Então, Q mole, trabalhar com física, Q mole, resolver calorimetria, é certo? Então, dando continuidade, a gente pode utilizar para associar calor sensível como sendo o nosso Q macete. Já o nosso calor latente vai ser o nosso Q mole. Quando falamos em calorimetria, precisamos também ter uma ideia de capacidade térmica. O que é capacidade térmica? Você, por exemplo, se já viu um copo Stanley ou tem um copo Stanley, o que é que você vai observar nesses copos? Ou garrafas térmicas de café? Ela tem a capacidade de conservar uma determinada temperatura por um certo tempo. Isso é o que chamamos de capacidade térmica. A capacidade térmica é uma grandeza física que relaciona a quantidade de calor com a variação de temperatura e dessa forma a gente denomina que isso é térmico, que é o nosso Czinho. A quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo, ela pode ser calculada como sendo esse Czinho, que é a constante de calor, igual ao Q, quantidade de calor, dividido pela variação de temperatura.
ou seja, equivale ao quociente entre a quantidade de calor recebido ou cedido pelo corpo e corresponde à variação de temperatura. Dessa forma, vejamos um exemplo. Nesse caso, temos o seguinte, temos um cubo, né, de um determinado material. Esse cubo ele apresenta uma certa quantidade de calor, que é 40 calorias, e a gente observa que ele está sofrendo uma variação de temperatura, ou seja, ele está saindo de 26 graus Celsius e está indo para 46 graus Celsius. Essa variação de temperatura, conforme a gente pode observar, tem uma variação de 20 graus Celsius. Logo, para que possamos calcular qual seria o valor da constante de C, ou seja, o quociente resultante dessa variação de temperatura, dessa capacidade térmica, ela vai ser calculada como sendo quantidade de calor, que é 40 calorias, dividido pela variação de tempo, que é 20 graus Celsius. 40 dividido para 20, logo vai nos resultar em 2 calorias por grau Celsius. Esse resultado, ele nos indica que, para variar a temperatura desse corpo em 1 grau Celsius, precisamos fornecer a ele 2 calorias. Dessa forma, a gente pode observar que isso também acontece com o nosso corpo. A partir do momento que você está fazendo uma energia cinética, ou seja, você está se movimentando, o que é que está acontecendo ali? O seu corpo ele está exercendo energia cinética. Essa energia cinética ela também é transformada em energia térmica, a partir do momento que você faz muitos exercícios e exercícios repetitivos. Essa temperatura que é elevada no seu corpo, ou seja, essa variação de temperatura que ocorre no seu corpo, ela vai acabar exercendo maneiras de representar o que a gente acabou de ver na capacidade térmica. Porém, no corpo humano, isso acontece quando você está fornecendo calorias de forma a trazer mais trabalho. Lembrando que na física, trabalho é igual a energia. Já nas mudanças de fases, a gente observa que, sob algumas condições especiais, um corpo ele pode trocar calor e não apresentar mudança de temperatura, ocorrendo outro fenômeno, que chamamos de mudança de fase. Então, um corpo ele pode passar do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso. Quando um corpo sai do estado sólido para o líquido, como o exemplo do cubo de gelo, ele está passando por um processo de fusão. Quando ele sai do líquido para o gasoso, está passando por um processo de vaporização. Já quando o corpo sai do sólido para o gasoso, ele vai passar por um processo de sublimação. Da mesma forma, pode ocorrer o contrário, sair do gasoso para o líquido, que é o caso das nuvens, né? As nuvens, quando começa a chover, ela está saindo do seu estado gasoso para o líquido. Chamamos isso de um estado de condensação ou liquefação. Quando sai do líquido para o sólido, por exemplo, se você coloca algo líquido no congelador, com o passar do tempo ele vai se solidificar. Então ele vai passar por um processo de solidificação. Então, vejamos agora como que funciona a curva de aquecimento e resfriamento. A gente tem uma fase sólida e em um determinado momento essa fase sólida ela vai chegar no equilíbrio. Então nesse estado de equilíbrio ele está chegando no ponto de fusão. Ou seja, isso na física dizemos que ele é equivalente a 0 graus Celsius. Nesse estado de fusão, ele está passando por um processo de mudança de fase, ou seja, do sólido para o líquido. Com o passar do tempo, esse líquido vai subindo a sua temperatura, de maneira até chegar a 100 graus Celsius. A partir do momento que ele chega em 100 graus Celsius, ele vai passar por um outro ponto de equilíbrio, que chamamos de ponto de vaporização ou ponto de ebulição. Nesse ponto de ebulição é quando o líquido ele vai começar a passar por uma mudança de fase, ou seja, ele vai sair do líquido para o gasoso. Dessa maneira, a gente pode relacionar a temperatura à sua quantidade de calor. Vejamos agora um exemplo de como que isso é trabalhado em questões do Enem. Nesse momento, você vai parar o vídeo, pegar o seu livro do Aprova Enem Ciências da Natureza do primeiro ano, na página 110, e vamos resolver junto comigo a questão 7. Na questão 7, nos diz que um consumidor interessado em um forno de micro-ondas fez um teste simples para verificar a potência efetiva do aparelho, ou seja, aquela que realmente é convertida em energia térmica para aquecimento dos alimentos. No primeiro modelo do forno 1, de potência nominal de 800 watts, ele colocou 200 ml de água a 25 graus Celsius em um becker e ligou o forno por 4 minutos.
Verificando que ao abrir a porta restavam no beck 150 ml de água, repetiu o experimento para o segundo forno, forno 2, de potência nominal de 1.400 watts e constatou que, nesse caso, restava apenas 100 ml de água no becker. Após o teste, o consumidor concluiu que a gente pode observar que nessa questão ela traz alguns dados, e isso é questão como no Enem, né? Temos os dados que são dados, então ele nos traz aí a constante de calor para a água, que é uma caloria por graus, né? Celsius. A gente tem a constante de L, que é da vaporização da água, que é 540 calorias por grau Celsius, e temos a constante T de vaporização da água, que é de 100 graus Celsius, e também temos que uma caloria, eles nos dão uma aproximação como resultado igual a 4,2 joules. Então, passamos agora a uma análise de qual das alternativas nos indicaria qual a melhor resposta para essa questão. A gente pode observar que, nesse sentido, para resolver essa questão, a gente pode associar ao que acabamos de ver. Observamos que no funcionamento de máquinas térmicas, a energia térmica ela é convertida em energia mecânica. Analisando as alternativas, a gente percebe que somente as usinas termossolares, né, elas apresentam, assim como as termoelétricas e as nucleares, elas trabalham com o mesmo tipo de princípio, ou seja, uma conversão de energia solar e a energia eólica por meio da conversão de energia mecânica. Lembrando que a energia mecânica, como a gente viu em aulas anteriores, a energia mecânica ela pode ser calculada como sendo a soma da energia cinética com a energia potencial. Dessa maneira, a gente pode pensar que, analisando as alternativas, temos, letra A, o forno 1, além de gastar menos energia elétrica, tem eficiência de aproximadamente 22%, enquanto o forno 2 apresenta eficiência de apenas 20,5%. Com isso, a gente pode observar que não, né? Já que o forno 2 ele vai apresentar uma eficiência maior do que nos foi dada na alternativa letra A. Na letra B, a gente observa que o forno F1 gasta menos energia elétrica, porém tem apenas 50% da eficiência do forno 2. E de fato, o forno 1 ele é apresentado, como nos foi dado no enunciado, uma menor eficiência do que o forno 2. Como a gente pode observar, essa eficiência ela vai ser reduzida à metade. Lembra que aqui a gente está convertendo energia térmica em energia mecânica. Então a gente associa isso de maneira a pensar que toda vez que você exerce trabalho, ou seja, realiza um movimento, né, energia de uma determinada usina, o que é que está acontecendo ali? Existe uma certa dissipação de calor. Então nessa dissipação de calor ocorre uma perda desse calor. A gente pode observar, neste caso, que o forno F1, ele de certa forma sim, ele vai gastar menos energia elétrica, porém ele tem apenas 50% da energia do forno F2. A gente observa isso porque ocorre uma perda de energia, já que parte dessa energia que é convertida em energia térmica, ela vai estar perdendo, ela vai ser dissipada. Então, parte desse calor que ele é transformado, ele é dissipado. Dessa maneira, podemos concluir que, de fato, essa alternativa da letra B é o nosso gabarito da questão. No caso, a letra C, D e E, aqui, no caso, seriam os nossos distratores. Vejamos agora uma última questão para que possamos aqui aprofundar ainda mais nosso conteúdo. Na questão 12, na página 114, a gente vai observar que a energia produzida internamente em nosso corpo ou virará energia mecânica externa, ou seja, empurrar a água de uma piscina, aumentar a energia potencial gravitacional de tijolos, etc. Ou vai nos servir para nos aquecer. Mas nós não podemos deixar que o corpo se aqueça muito além dos 37 graus Celsius. Para isso, temos que resfriá-lo, pois uma temperatura excessiva prejudica o controle motor, o desempenho de um atleta e pode levar, em casos extremos, até a morte. Se desenvolvermos potência de 120 watts, precisamos eliminar exatamente 120 watts para que a temperatura do corpo não se altere. O corpo humano e nos demais animais tem algumas formas de refrigeração: irradiação, que é o aquecimento do ar próximo à pele, e a evaporação da água. Se considerarmos apenas a perda de energia por evaporação, perde-se 540 calorias para cada grama de água evaporada.
Quando estamos em atividade física, a potência dissipada é maior e, portanto, a necessidade de refrigeração também é maior. Nessa questão, ela nos traz uma tabela que nos mostra a potência média desenvolvida por uma pessoa com 70 kg de massa. Ou seja, ao descer a escada, a pessoa está apresentando uma potência de 450 watts e um tempo de 2 minutos. Para andar 3 km por hora, a pessoa desenvolve 240 potência e 20 minutos. Ao correr 9 km, ela vai desenvolver 750 watts de potência em 10 minutos. E ao subir uma escada, essa pessoa ela vai desenvolver uma potência de 1.200 watts em 2 minutos. Observa que a potência é mais exercida quando você está subindo uma escada do que correr de 9 a 10 km. Então, se você está querendo perder calorias, lembre-se que subir escada seria o recomendável, de acordo com essa questão. Mas, analisando o que a questão nos pede, temos o seguinte. Adotando uma caloria como sendo igual a 4,2 joules e considerando que durante a realização de todas estas atividades, 80% da energia é dissipada através da evaporação do suor, que ocorre mesmo na temperatura corporal, uma pessoa, ao realizá-las, produzirá a evaporação de uma massa de suor de aproximadamente. Nesse caso, temos de analisar qual das alternativas nos corresponde ao que queremos encontrar. Aqui se faz necessário fazer uma conversão dessa temperatura, ou seja, a energia transferida para a evaporação do suor durante a realização de todas as atividades citadas é a soma das energias de cada um. Aqui, como a questão nos fala em 540 calorias, ela nos corresponde, sabendo que cada caloria corresponde a 4,2 joules, façamos a multiplicação de 540 vezes 4,2 joules, que chegaremos num total de 2.268 joules, ou seja, logo a massa do suor ela pode ser obtida a partir de qual das alternativas? Aproximadamente a alternativa D, que nos mostra aí 330 gramas. Logo, esses 330 gramas, se fosse fazer o cálculo exato, chegaremos a um total de 330,16 gramas. Dessa forma, a gente observa que essa temperatura ela pode ser convertida e também podemos calcular. Então, quando falamos em calorimetria, sempre observe que esses detalhes são muito importantes. Nesse momento final para o Enem, o que você tem que observar é que sobre calorimetria, que por sua vez é o segundo conteúdo mais cobrado em física no Enem, você deve lembrar sempre do nosso que macete, que é quando ele tem uma variação de temperatura, que é o calor sensível, e do nosso que mole, que seria o nosso calor latente, associado à mudança de estado físico. Para mais informações, para mais detalhes e mais questões, acessem as nossas plataformas, tanto do Mídias, AC.ce, como também da nossa plataforma do Sistema Farias Brito. Lá você terá muito mais questões e também mais informações sobre esse assunto. Até a nossa próxima aula.